Olá pessoal, meu nome é Marcel Ribeiro Dantas, eu sou engenheiro de computação e automação, especialista em Big Data, análise de grandes quantidades de dados e mestrando em bioinformática. Hoje eu vou estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre bioinformática e o câncer. É importante deixar claro que essa apresentação é uma apresentação introdutória sobre o tema. Eu vou tentar falar do modo mais abrangente possível, sem sair do escopo com o tempo que a gente tem, né? Mas sempre fazendo algumas ressalvas de modo a não me aprofundar muito no assunto e acabar sendo uma apresentação muito técnica. O intuito não é esse, o intuito é apresentar a vocês a bioinformática, ao câncer em mais detalhes, mas sem ser algo muito específico, muito rebuscado. O sumário da apresentação vai focar nessas quatro perguntas, digamos assim. O que é a bioinformática? O que é o câncer? O que tem sido feito com bioinformática no contexto de câncer? E o que é que pode ser feito no futuro? O que está sendo estudado hoje que no futuro terá um impacto na saúde? Então, a bioinformática, o próprio nome já deixa isso bem claro, né? É uma área interdisciplinar, é uma área que cruza conhecimentos de várias áreas do saber e que seus profissionais são dotados desses mais variados conhecimentos. Então, entre bioinformatas, que é o nome que se dá ao profissional de bioinformática, você pode encontrar matemáticos, biólogos, biomédicos, médicos, engenheiros, cientistas da computação, engenheiros de software, de computação, elétrica, as áreas mais variadas. Porque todas essas áreas elas têm algum de parte do conteúdo que é importante para se desenvolver as atividades de bioinformática. E se pudesse resumir de um modo bem rápido assim, que é a bioinformática? Eu acho que um bom modo seria falar que é a compreensão de dados biológicos. Então, o foco da bioinformática é analisar dados biológicos, seja de ser humano, de vírus, de bactéria, de outros animais. A ideia é compreender esses dados biológicos. É muito comum os bioinformatas e os artigos de bioinformática trabalharem com análise de dados genéticos. Isso acaba fazendo com que algumas pessoas achem que bioinformática se restringe à análise de dados genéticos, mas não necessariamente. Na verdade, você pode ter qualquer tipo de dado biológico sendo analisado por um bioinformata e ainda assim será bioinformática. Esse termo bioinformática ele teve até o seu significado mudado um pouco ao longo dos anos, mas mais recentemente é nesse sentido justamente de analisar dados biológicos. E o bioinformática, basicamente, ele vai focar em criar e desenvolver ferramentas e novos métodos para análise de dados ou utilizar ferramentas e métodos que outros criaram para análise de dados biológicos. E as quatro áreas, se pudesse enumerar quatro apenas, que tem grande presença na bioinformática, seria a computação, a biologia, a estatística e a engenharia. A bioinformática também é dita como uma ciência in silico. O que seria o in silico? O bioinformata, para executar suas tarefas, ele basicamente precisa de um meio computacional. Os experimentos dele, as ferramentas dele, estão in silico, estão no computador, são digitais. Claro que se o bioinformata é um biólogo, é um biomédico, e ele quiser fazer o experimento que vai gerar os seus dados, não tem problema. Mas ele não deixa de ser um bioinformata por não saber executar esses experimentos de bancada que a gente fala, né? o wet lab, né? A parte molhada. Esses dados são gerados por biólogos, por biomédicos, por outros profissionais, e o bioinformata os analisa sem o menor problema. Como o câncer é uma doença que tem uma forte participação genética, então eu vou falar um pouco para vocês sobre a questão genética, dentre outros assuntos, que são importantes para compreender o câncer e são importantes para compreender essa relação da bioinformática com o câncer. Um dogma bastante importante e conhecido é o dogma central da biologia molecular. Ele descreve o fluxo de informação genética nos seres vivos. Como vocês sabem, nós temos células no nosso corpo, certo? Essas células juntas formam tecidos, órgãos, sistemas, organismos, né? E no interior dessa célula você tem um núcleo. Isso no caso humano, você vai ter nesse tipo de organismo, né? Nesse tipo de célula tem um núcleo, e dentro desse núcleo
você tem o material genético, o material que tem a informação hereditária que é passada de pais para filhos e assim por diante. Uma palavrinha conhecida também é a questão do cromossomo. O que é o cromossomo? O cromossomo ele é um formato, digamos assim, uma forma na qual o material genético pode estar representado. Em algumas fases celulares, o seu genoma, que é a totalidade do seu material genético, ele está distribuído de forma cromossomal, ele está como cromossomo, que é uma forma extremamente compacta. Em outras fases, essa forma ela é descompactada, ela é relaxada, vamos dizer assim. E aí você vê algo mais parecido com a imagem que se vê assim na mídia, vamos dizer assim, do gene e do genoma, que é essa hélice aqui, digamos assim, né? Então, isso aqui que é o DNA, o nosso genoma é a molécula de DNA. E o que é o gene, então? O gene, como vocês podem ver aqui, ele é justamente uma região do genoma. Então, o nosso genoma ele pode ser organizado em fatias, baseado na função dessas fatias, e essas fatias são chamadas de genes. Geralmente, quando se fala de gene, se quer dizer o gene, a porção do genoma, que ao final de um determinado processo, ele vai ser uma proteína e que tem uma função. Justamente por isso e por outras razões, no passado falava-se de DNA lixo, uma parte do DNA que não vira proteína e que, portanto, é lixo. Hoje nós sabemos que não é bem assim. Na verdade, tem muitas regiões do nosso genoma que não se tornam proteínas, mas não por isso não tem função. Pelo contrário, tem funções regulatórias. Então, nessa segunda imagem aqui, você vê que o DNA, através de um processo chamado transcrição, ele se torna RNA, que é uma outra molécula, certo? Um outro formato de molécula. O DNA, como vocês podem ver aqui, ele é dupla fita, são duas fitas que se ligam. E o RNA é uma fita simples, é uma fita única. E esse RNA, ele passa por um processo chamado tradução, que eventualmente irá fazê-lo, após algumas modificações pós-traducionais, ser uma proteína funcional, que vai exercer sua função. Mas, por exemplo, esse RNA pode não vir a se desenvolver numa proteína por causa de um outro RNA que vai silenciá-lo, por exemplo. Como ele é uma fita simples, uma outra fita simples pode se ligar para ele, impedir que os mecanismos do corpo transformem esse RNA numa proteína e, eventualmente, essa nova fita dupla vai ser degradada pelas enzimas do citoplasma. Então, como eu mostrei agora, um RNA que não iria virar proteína tem uma função regulatória que implicou em um RNA que viraria proteína em não virar. Então, isso não necessariamente é lixo, certo? Lembrando que isso não é ao acaso necessariamente. Você tem, na verdade, alguns mecanismos que eles são desencadeados pelo corpo e, eventualmente, eles podem não mais ser necessários. E aí, como é que você faz para que o que eu não preciso mais, ele pare de fazer, de produzir proteína? Vem esse outro RNA e vai fazer isso, certo? Agora a gente chega num ponto interessante, que é essa questão da geração de informação, essa geração de dados que o bioinformata ele vai analisar. Um dos modos muito utilizados hoje, e que o custo tem caído gradativamente, está cada vez mais barato, e a esperança é que no futuro, a estimativa é que no futuro se torne um custo tão baixo que boa parte dos procedimentos médicos vão utilizar disso para melhorar o diagnóstico, a identificação de doenças, tratamento e assim por diante. O sequenciamento, ele vai o que é o sequenciamento? É um equipamento que vai analisar dados biológicos, uma amostra de tecido, uma biópsia de um câncer, algo do tipo, e ele vai gerar sequências, por isso o sequenciamento. Ele gera sequências de código genético, sequências de material genético, né? Sequências de DNA, genes, pedaços de gene, e aí tem todo um processo que vai montar isso aí, alinhar com o genoma de referência. Se eu sei que é ser humano e eu sequenciei um ser humano, eu vou pegar essas fatias, essas sequências, essas reads e vou alinhar no genoma de referência, no genoma do ser humano, e vou saber que aquilo ali era um pedaço de tal gene. E no final, eu quantifico e identifico os genes que tem no genoma, né? Na verdade, eu identifico os genes que tem no genoma. Se for um sequenciamento de RNA, que são aqueles expressos, né? Os genes ativos,
eu posso quantificar a abundância deles e aí eu posso fazer essa análise de dados biológicos. É importante deixar claro que existem vários outros métodos de geração de dados, né, genéticos para análise. Tem o microarray, existem vários outros, né, mas o sequenciamento de DNA é uma tecnologia que está bem... O sequenciamento em si, né, seja de RNA ou DNA, é algo que está bem na ponta, assim. Um hot topic hoje, uma tecnologia muito precisa comparado com outras. E quando a gente chega a falar dessa questão dos dados genéticos e análise desses dados, costumam existir grupos, digamos assim, de objetivo nessa análise, né? Então são os omics que a gente fala. Então você vai ter o genomics, transcriptomics, proteomics, metabolomics e assim por diante. Então a genômica, transcriptômica, proteômica, metabolômica, tem a surfaceômica e cada dia os cientistas acabam criando outras nomenclaturas em relação ao objetivo que eles têm naquela análise ou de qual parte dos dados eles pegaram. A genômica, ela está preocupada, ela está focada em identificar genes, em estudar o gene em si, o DNA, e identificar polimorfismos, que são algumas mutações que vão alterar esse gene, variantes que podem acontecer até a questão populacional, como também por doenças, vírus e assim por diante. A transcriptômica, ela está mais focada em analisar o RNA, o transcrito, o resultado do processo de transcrição. E como eu falei há pouco, o RNA, os transcritos, eles são os genes que foram ativados, os que estão sendo necessários naquele momento da vida celular, por exemplo. E a transcriptômica analisa esses ativos. E a proteômica, ela vai analisar as proteínas. É difícil dizer que alguma dessas áreas ela é mais importante que a outra, é melhor que a outra. Isso é muito complicado, porque se você tem uma doença que ela é hereditária, a genômica ela vai identificar que o gene está ali. Então, você tem esse gene, você tem uma probabilidade significativa, vai depender de cada doença aí, de desenvolver essa doença no futuro. Muitas vezes dependem de fatores externos, fatores ambientais, mas o gene da doença você já tem. Mas ter esse gene não significa que você vai ter essa doença. Lembrando que o modo como eu estou falando aqui nessa apresentação, pessoal, é bem genérico. Então pode ter um caso que vai ter, acabou, pode ter um caso que é raro só por ter o gene. Eu estou falando de um modo genérico para que vocês possam compreender essa questão da bioinformática e o câncer. Então é importante fazer essa ressalva. Então retornando, o gene pode estar lá da doença e pode ser que o paciente nunca desenvolva essa doença, por ter hábitos saudáveis, por N razões. Então, embora a tecnologia de genômica, né, ela é muito precisa, não necessariamente eu vou desencadear uma doença porque eu tenho um gene. A transcriptômica, ela é tão precisa quanto a genômica, mas ela já pega o transcrito, então um gene que foi ativado. Só que não necessariamente esse transcrito ele vai virar proteína. Existem N situações que podem impedir que esse transcrito, que deveria se tornar uma proteína para ter uma função tal, não chegue a essa camada. Então, uma pessoa poderia dizer, então a proteômica é melhor porque você acha que vai ser proteína, não tem certeza, mas a proteômica, ela estuda a proteína no estágio final, digamos assim. Então, se você tem a proteína, vai exercer aquela função. Mas também não é tão simples assim. Primeiro porque o transcrito, ele não é só de RNA que vai virar proteína. A transcriptômica, ela vai analisar muitas questões regulatórias, que a proteômica, digamos que perca. Não é correto dizer que ela vai perder, porque tem outras técnicas, mas de certo modo a transcriptômica ela foca muito nessa questão de regulação. E a proteômica da proteína. Então, existem estudos por Z razões que vão focar numa abordagem mais genômica, ou transcriptômica, ou proteômica, mas não necessariamente você tem que ficar só em uma dessas. Esse próximo slide aqui, a gente fala de biologia de sistemas, também conhecido em inglês como Systems Biology, que é uma modelagem de sistemas complexos, utilizando a abordagem holística. Então não é uma abordagem reducionista de olhar exclusivamente aquele gene, é uma abordagem holística, ela procura observar o sistema em si, por isso são sistemas complexos que são modelados, porque são várias coisas que são observadas, e é uma ciência de integração de dados. O bioinformático que vai utilizar de biologia de sistemas para analisar um problema,
ele vai tanto pegar dados de genômica, dados de transcriptômica, dados de proteômica, ele vai integrar essas linhas do conhecimento, essas áreas do conhecimento, digamos assim, esses tipos de dados, essas óticas de se ver o problema, e vai integrá-las de modo a conseguir ter um parecer sobre o que está acontecendo. E uma vez que ele tem esse sistema complexo modelado, aí ele até pode ser reducionista, porque vendo o sistema completo, quase completo, ele pode saber mais ou menos onde que está a região de interesse e olhar para ali. As redes complexas, né, os grafos, eles são bastante utilizados para representar esses sistemas. Nessa primeira imagem da esquerda aqui, nós temos uma rede PPI, que é uma rede de interação proteína-proteína, né, Protein-Protein Interaction Network. E do lado direito, nós temos uma rede regulatória de transcrição, que mostra mais ou menos como que esses genes estão sendo regulados por quem. Existem proteínas, que são fatores de transcrição, que atuam nessa ativação ou não de um gene, né? Então as redes regulatórias, elas costumam dar uma analisada quanto a isso. Então, até agora já dá para ter uma noção interessante da biologia, da bioinformática, e partir para o câncer já, poder aplicar o que a gente aprendeu até agora em como que se vê essa questão do câncer do ponto de vista de bioinformática, né? Uma coisa que é importante falar, e que é um pouco distante do público em geral, é que o câncer, ele não é uma doença. Câncer é um grupo de doenças. E um grupo muito grande. Existem mais de 100 tipos de câncer catalogados. E alguns tipos de câncer têm subtipos. Alguns desses subtipos têm subtipos. E para vocês verem como há diferença, existem subtipos de um mesmo subtipo que precisam de um tratamento diferente de um outro subtipo. Ou seja, não é algo, uma mudança assim teórica ou que alguém quis dizer que é diferente. De fato há diferenças. E eu não estou nem mencionando aqui diferenças que são inerentes à própria população. Uma mesma doença, ela pode ser um pouco diferente entre populações diferentes e entre pessoas diferentes. Então, é uma variação muito grande quando você tem a questão da doença genética. Então, o câncer ele é um grupo de doenças. Além disso, ele é uma doença poligênica. O que é uma doença poligênica? O câncer, quando você tem de fato um câncer no seu corpo, ele não é oriundo de um gene que foi modificado. Não é um gene que deu problema. São vários genes. E dependendo do tipo de câncer, a quantidade de genes que se altera, que tem seu comportamento tornado anormal, é muito grande. E essas anomalias, essas alterações, elas são devido às mutações. A mutação é justamente uma modificação no gene que acaba alterando sua função. O modo como altera essa função, aí vai depender, e inclusive vai, de certo modo, descrever o que são os drivers do câncer. Os drivers do câncer, que são genes que têm um papel fundamental no câncer, eles podem ser divididos basicamente em 3 categorias. Você pode ter genes supressores de tumor. O que são genes supressores de tumor? Existem genes que eles sinalizam que há algo de errado na célula, por exemplo. Então a célula está com um funcionamento ruim, ela está se dividindo muito, ou ela está com algum problema. E aí esses genes supressores de tumor, digamos que está se dividindo muito a célula mais rápido do que ela deveria. Ele sinaliza para um mecanismo de apoptose, que é a morte celular. Então, quando essas proteínas, esses transcritos, o que for, esse gene supressor do tumor, identifica que tem algo de errado, ele vai suprimir esse surgimento de um tumor. E ele sinaliza para ocorrer uma apoptose. Se há uma mutação desse gene supressor do tumor, que por algum acaso impede que ele funcione, ou faça com que ele funcione de forma menos eficiente, você vai ter uma divisão exagerada. E isso pode levar ao câncer, dado que outras coisas também aconteçam. Certo? Então, um outro driver, além do gene supressor de tumor, é o proto-oncogene. O proto-oncogene é um gene que pode vir a se tornar um oncogene, dado que ocorram algumas mutações. E o que é isso? Ele vai fazer com que a célula se divida mais rápido do que ela deveria. Então, um exemplo, né? E isso também contribui para o desenvolvimento de um tumor e, eventualmente, de um câncer. E o terceiro driver de um câncer, são justamente genes. Lembrando que esses 3 tipos de drivers são categorias, né? Tem vários genes que se enquadram nessas categorias. Eles têm genes que são de reparo de DNA. Quando ele identifica
que há alguma falha no DNA, alguma mutação, ele vai lá e repara. Claramente, se esse gene tiver seu comportamento alterado para se tornar menos eficiente ou que não trabalhe, o que vai acontecer? Mais mutações irão ocorrer e isso também contribui para o eventual surgimento de um câncer. Então, essas mutações, na verdade, elas são muito mais comuns do que você imagina. O próprio Sol, a radiação ultravioleta, ela causa mutações. Só para vocês terem uma noção, ocorre cerca de 1 milhão de lesões moleculares individuais por dia no DNA. Esse dado foi retirado do Molecular Biology of the Cell, 2014. Então, é muito comum mutação, o tempo inteiro, mutação, o tempo inteiro. Só que o nosso corpo ele é bastante eficiente em evitar que outras mutações ocorram, como também corrigir essas mutações quando elas ocorrem. Então, ocorrem muitas mutações. O problema é que, como você disse, né, são todos os dias muitas mutações ao longo de toda a sua vida. E se 99,9999% for corrigido, aquele pouquinho que não foi corrigido, com o tempo vai se acumulando e pode se tornar numeroso. E isso pode levar ao surgimento de um câncer. Essa imagem aqui abaixo, ela mostra como é que funciona a mutação. Então, pensando na fita dupla do DNA, né, quando ele não está em formato de hélice, bora esticar para visualizar melhor. Você tem essas 4 bases, a CTG, e elas se ligam. E você pode ter tanto uma substituição, que é uma mudança de base, você pode ter uma inserção de uma nova base, você pode ter uma deleção de uma base. E como o gene é uma região do genoma, se você alterar uma parte do gene, ele pode ter o funcionamento dele alterado. Tanto para melhor, para pior, ou até para que ele não faça mais nada. A questão epidemiológica do câncer, vocês podem ver, esses dados são do INCA, 2018, uma estimativa que o INCA faz todos os anos sobre o câncer no Brasil. Estima-se que esse ano no Brasil, em 2018, nós vamos ter cerca de quase 600 mil novos casos de câncer. São novos casos. Há uma distribuição aí por sexo, né, masculino e feminino, e uma distribuição aqui por os principais tipos de câncer, né? O câncer mais comum no Brasil é o câncer de próstata, depois mama feminina, lembrando que o homem também pode ter câncer de mama, mas aqui está focado em mama feminina, colo do útero, traqueia, brônquio e pulmão. Então uma coisa interessante isso é de acordo com Cancer Facts and Figures, 2017, da Sociedade Americana de Câncer. Cerca de 87% de todos os cânceres diagnosticados nos Estados Unidos são em pessoas com mais de 50 anos de idade. Isso na verdade, isso é de acordo com o que eu disse há pouco, que com o tempo, aquelas mutações que escapam do nosso sistema de reparo, elas vão se acumulando. Então, eventualmente, com 50, 60, 80 anos de vida, essas mutações que passaram, tem uma alta probabilidade de juntas serem responsáveis, as drivers, para o surgimento de um câncer. Uma pergunta que pode surgir para vocês é, mas explica então como é que tem câncer infantil, né? Câncer pediátrico. Se precisa de tempo para que essas mutações as certas ocorram e se combinem e tudo mais, como é que criança tem câncer? Como é que bebê tem câncer? Como é que pessoas com tão pouco tempo de vida têm câncer? E essa é a questão. Como eu falei, o câncer não é uma doença, é um grupo de doenças. E os cânceres pediátricos, eles são muito diferentes dos cânceres adultos. Inclusive na sua carcinogênese, na formação do câncer, né? Então, existem cânceres pediátricos, por exemplo, que ocorrem devido à translocação cromossomal, que é uma aberração que ocorre no cromossomo. E existem vários cânceres pediátricos que são hereditários, que o feto já é produzido com aquela mutação, durante algum erro, certo? Então, o modo como surge um câncer pediátrico é muito diverso do modo que surge um câncer adulto. Eu não vou adentrar muito na questão de câncer pediátrico, justamente para não sair muito do foco dessa apresentação. Mas no primeiro slide eu coloquei o meu e-mail. Quem quiser conversar sobre esse assunto de bioinformática e câncer, tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, alguma correção, sinta-se à vontade para entrar em contato via e-mail e a gente pode conversar sobre isso. O meu mestrado, particularmente, é analisando a rede regulatória do sarcoma de Ewing, que é um câncer pediátrico, e o próprio surgimento do Ewing está muito atrelado hoje a uma translocação cromossomal que acaba gerando
uma proteína quimera e várias outras coisas. Então isso é algo que a gente pode conversar à parte fora dessa apresentação, certo? Então, o que tem sido feito, né? Eu já falei aqui que é o câncer. Essa é uma questão que ficou de fora e eu acho que é importante. Muita gente pergunta, mas qual que é a diferença entre um tumor e um câncer, né? Então, primeiro, o câncer ele é um tumor. Ele é um tumor maligno. Então, você tem uma neoplasia, um tumor benigno e maligno. Qual que é a diferença? O tumor maligno, ele tem uma propriedade de invasão de tecidos. Então, ele tem essa característica que é oriunda de genes que foram mutados, né? De invadir outros tecidos, e essa invasão leva a uma metástase, que é justamente o espalhamento do câncer no corpo do paciente. Então, às vezes, a pessoa fala, o paciente tinha câncer de pulmão, agora está com câncer de mama. Não, peraí, pode ser isso, mas pode ser outra coisa. O que pode acontecer é que uma célula tumoral do câncer de pulmão dele foi para a mama e gerou um outro tumor ali. Aquele câncer na mama ainda é um câncer de pulmão. É a mesma célula tumorígena que se soltou do corpo principal do tumor, realizou uma metástase, né, e acabou formando um outro tumor daquele mesmo câncer. Claro que pode ser um outro câncer também, mas não necessariamente. Então, quando há uma metástase, não é um novo câncer, é um novo tumor daquele mesmo câncer. E às vezes até a questão de mutação, como há uma aberração nessa formação do tumor maligno, pode ser que seja até um câncer do tipo diferente, um subtipo diferente, certo? Mas não é um câncer que surgiu necessariamente do nada, certo? E o tumor benigno é isso, ele não tem essa propriedade de invadir tecidos. Muitas vezes, alguns médicos preferem retirar tumores benignos pela possibilidade desse tumor benigno eventualmente desenvolver essas propriedades de invasão do tecido e se torne um tumor maligno, um câncer. Então, o que tem sido feito? O que foi feito até então, utilizando bioinformática e câncer? A primeira coisa é o diagnóstico. Na hora que você consegue analisar esses dados de câncer, das células do tumor do câncer, você consegue identificar alguns marcadores, alguns biomarcadores chaves daquele câncer, de modo que, digamos, sejam algumas proteínas. Eu faço um exame de sangue e eu consigo identificar, diagnosticar que tipo de câncer é aquele. Certo? Então, o diagnóstico é importante. Como vocês devem saber, isso é algo que realmente é colocado muito na mídia, muito enfatizado, o diagnóstico precoce do câncer faz uma diferença muito grande. Dado que o câncer tem essa propriedade de invadir tecidos, quanto mais cedo for o estágio que você diagnosticar e encontrar o câncer, mais cedo você consegue começar a terapia, tratamentos que vão impedir que ele chegue nesse estágio de invasão de tecido e tudo mais. Só para ficar bem claro, câncer não é o tumor que invadiu. Câncer é o tumor que pode invadir. Ele tem as propriedades, as características que permitem a ele invadir outros tecidos e realizar metástase. Não é porque ele ainda não realizou metástase que não é câncer. É uma questão de poder. Então, na hora que o médico identifica que aquilo é um câncer, ou ainda que seja um tumor benigno, ele pode escolher por remover por essa possibilidade. Ou se for um câncer, mesmo que ainda não tenha realizado a metástase, ele identificar que é um câncer e que a qualquer momento pode estar acontecendo essa metástase. Então tem que remover. Então esse diagnóstico ele foi muito ajudado com a bioinformática. Uma outra coisa é a identificação do tipo do câncer. Dado que tipos de câncer diferentes, subtipos de câncer diferentes, podem requerer tratamentos diferenciados, é importante você identificar o tipo do câncer específico. Se eu sei qual é o tipo específico, eu vou aplicar a terapia correta. E aí eu vou aumentar as minhas chances de sucesso. Uma outra questão é de estudar a carcinogênese, a formação do câncer. Consegue se entender de qual célula que aquele câncer veio. Então, existe um experimento chamado expressão diferencial. O que é isso? Uma vez que eu tenho descoberto que aquela célula cancerígena ela veio de uma célula A, digamos uma célula mamária, um tipo de célula da mama, eu consigo fazer um experimento de contraste, digamos assim, expressão diferencial, onde eu vou colocar os dois juntos, os dados dos dois, a célula normal da mama e a célula da mama cancerígena, e eu vou entender o que está diferente nela. E na hora que eu vejo o que está diferente, eu vejo o que foi alterado, eu consigo entender o que está acontecendo, como é que esse tumor está se comportando, que tipo de droga eu posso ter que criar para neutralizar o comportamento desse tumor. Como que ele chegou naquele estágio, o que poderia ser feito antes.
Se tem algo que pode ser feito para um diagnóstico mais precoce, certo? Uma outra questão são biomarcadores. Os biomarcadores eles estão atrelados ao diagnóstico e podem permitir um diagnóstico mais precoce. Ou também, como que essa célula tumoral está sinalizando para outras células, ou reagindo ao sistema imune do corpo, e assim por diante. Em último ponto, claro, as terapias. Com todo esse conhecimento agregado, pode-se desenvolver terapias melhores, mais eficientes, menos danosas ao corpo e mais danosas ao câncer, e assim por diante. E em nosso último slide, o que poderá ser feito no futuro? Com as informações que a gente tem hoje, o que está sendo estudado, pode ser feito no futuro para melhorar essa questão do tratamento do câncer? A primeira coisa é um diagnóstico precoce. Então, não só com a tecnologia mais avançada, com a melhor análise desses dados biológicos, é possível fazer um diagnóstico mais precoce ainda. E como eu já falei, como está bem explanado por aí, o diagnóstico precoce ele é fundamental. Tem alguns estudos hoje utilizando o microRNA, que é um tipo de RNA que não se torna proteína, que ele tem uma vida longa, digamos assim, ele é um pouco mais difícil de degradá-lo, e na hora que a célula é destruída ou morre, ou o que for, ele fica na corrente sanguínea. Então, se tivermos tecnologia para identificar esses microRNAs e tecnologia para identificar não só ele ali, mas qual é o câncer que ele tem relação, qual é o câncer que esse microRNA está sempre muito expresso, por exemplo, anormalmente. Como o microRNA está no começo da cadeia, uma das primeiras coisas que vão acontecer se tiver um microRNA atrelado a um câncer é ele sendo expresso, você vai poder identificar nas primeiras células tumorais, por exemplo, bem no começo. Uma outra coisa é a medicina de precisão. Isso é muito importante, eu falei também no início da apresentação, a questão da variabilidade genética que é inerente a populações, até a cada cidadão. Então, às vezes, nós temos o mesmo tipo de câncer, mas ele age diferente por questões do nosso próprio organismo ser diferente. Então, na hora que eu consigo utilizar técnicas de medicina de precisão, sequenciar o genoma do paciente A lá, e ver como é que é aquele tipo de câncer no corpo dele, eu posso desenvolver um tratamento específico para ele, particular para ele. E isso terá eficiência muito maior. A questão de melhores terapias, que existem vários estudos para criar melhores terapias para o tratamento de câncer, e também a engenharia genética, que é um tema bastante polêmico, mas que tem sido estudado e alguns experimentos já começaram a ser feitos, como o CRISPR-Cas9 e várias outras técnicas aí. A questão aqui é, alguns tipos de câncer que são hereditários e, portanto, estão no genoma, através da engenharia genética você poderia remover esses genes ou alterá-los para a sua forma normal. E aí o câncer que é genético não mais seria. Agora, esses 4 pontos que eu coloquei aqui, eles podem acontecer em 5, em 10 anos ou em 20, 30. Isso assim, depende bastante, certo? Tem a questão de legislação, tem N fatores aí que podem fazer com que demore muito, mas com que também possa ser mais rápido. Então são pontos aí que podem contribuir para como que a gente vai ver essa coisa do câncer da bioinformática no futuro. Então, pessoal, eu agradeço a atenção, eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, no primeiro slide tem o meu e-mail de contato, certo? O endereço de e-mail. Então, sintam-se à vontade para enviar mensagem, dúvidas, correções, comentários, qualquer tipo de informação, conversar sobre o tema, certo? Então, agradeço a atenção de vocês, espero que tenham gostado. Até mais.